Bom dia, mais um bias para todos, camaradas, militantes de partidos que fazem parte de coligação. Hoje vai ter arrancar, camaradas, simpatizantes, tudo isso que gostaria de falar, bem-vindo a Salão Nobre Amílcar Cabral. Vai ter arrancar, eu decidi tomar voz, ou tomar imprensa para vir tudo fazer essa conferência de imprensa para poder tranquilizar eles. Antes, não começamos a fazer a apresentação de mesa tão grande, bebia coligação que ela representa e tão grande. Vai ter. Nós temos a representação e não caso de adjetivo como político, se valiosos, se confidentes, se cada adjetivo, isso para advogados do PSGC do PTRH, não tem essa representação, camarada Otávio Lopes. Não tem vice-presidentes do PSGC, camarada Ayala, o camarada Gerardo Martins. Ainda, de casa, não tem camarada Antônio Patrocínio Cardosa, secretário nacional e diretor nacional de campanha de Pai Terra. Não tem camarada Joana Cornelhaca, não tem camarada Iovanes Mandano, não tem camarada Samba Bandé, PSD, não tem camarada Vicente Fernandes, PCD, não tem camarada no veterano, não tem camarada Pátria, camarada Augusto Wagner Mussercat. E não tem presidente do PSGC, coordenador de Paitera, camarada engenheiro Domingos Simões. Na segunda-feira, não terei alguns advogados com alguns acompanhantes desses líderes que não acabei de apresentar. Para começar a conferência de imprensa, não vai convidar a camarada Murilo Conté, porta-voz do PSGC, para mim fazer um trabalhamento dessa coisa. Muito obrigado. Viva PI Terra! Viva! Viva PI Terra! Viva! Viva a liberdade! Viva! Viva a justiça! Viva! Viva a democracia! Viva! Bom, nós vamos tentar fazer o enquadramento de ato da OSS. A minha qualidade de porta-voz de coligação PI Terra na fazer esse enquadramento, em primeiro lugar, introduzir o coletivo de advogados, que está ali representado para juristas conceituados que vou conhecer, camarada Otávio Lopes, que está na vigor papel de deputado, membro de comissão especializada da Assembleia, membro de biro político e, ao mesmo tempo, membro do coletivo de advogados. Não tem o doutor Luís Petit, o doutor Mário Nassambé, bom, está ali outro membro do coletivo, mas que mandatário de não candidato à presidência da República, e doutor Mário Lima.
na seu nome, camarada Otávio Lopes, vai fazer um enquadramento em jeito de réplica de Kiko Bob aonde. Pensa, a vossa testemunhar toda a história democrática de Guiné-Bissau, nunca não ouvi um Supremo Tribunal de Justiça dar conferência de imprensa. Onde foi o primeiro caso da história da Guiné-Bissau. Portanto, só esta mostra claramente a politização de um ato que meramente jurídico e administrativo. Portanto, mas se uma não tem estado habituado na véspera de tudo competição, o PSGC está atacado, gosta de aí na tudo de dimensão, na tudo diferente. Então, esta nossa constituição virada por 2023, se vou lembrar, primeiro tentado inviabilizar o Congresso de PSGC, depois de colocar a questão de símbolo de PSGC, na termos de nossa Constituição. Se uma PSGC que dá na independência, se uma PSGC que dá no hino, se uma PSGC que dá no tudo que são símbolos, é falar com uma que lá e que está, portanto, de vincular a PSGC e partidos novos que não criaram. Mas, entretanto, mesmo com aquilo, não fazer esforço, não queria aquilo que nós chamamos coligação, PAI, Terra Branca, e nosso símbolo passa a ser símbolo de caça. Mesmo que aquilo, processo urgente num tribunal, e está tendo no máximo 72 horas. Processo urgente em relação à casa de coligação PA e Terra Branca, e leva 38 dias na gaveta de então Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. 38 dias engavetado. Depois daquilo, não vai eleição, como não vai? Você vi cargueiros que tinha que tu ia entrar, material, portanto, que vim de via terrestre através de Gâmbia, tudo tu ir para eles na Fandigado. Mesmo naquelas condições, não vai eleição, não consegui 54 mandatos. Mesmo naquelas condições. Desta vez, eleição marcada um viés, e marcaram 2 viés, e marcaram 3 viés. Na tudo que 3 eleições, não apresenta aquele mesmo formato de não aliança, na termos de artigo 30º da Constituição. Que mesmo símbolo, que mesmo partidos que fazem parte da obrigação, que mesmo termos de acordo. Nada que altera em termos de obrigação. Para nós, quanto, nós de repente, e começar a pedir quitação, registro criminal, e depois de tudo aquilo das manobras que vim da volta que eu consegui acontecer ontem. Portanto, esse é só para fazer o vosso enquadramento, posso ir para que não está. Em cada vai mais longe, gosto de vir chamar, portanto, deputado Otávio Lopes, que vai fazer um enquadramento em jeito de réplica de que é que aconteceu ontem, conferência de imprensa, a primeira vez na história de Guiné-Bissau de um Supremo Tribunal de Justiça. Muito obrigado. Bom dia. Viva PSGC! Viva! Viva PSGC! Viva! Viva PAI Terra Branca! Viva! Viva PAI Terra Branca! Viva! Viva candidato presidencial e futuro Presidente da República da Guiné-Bissau, engenheiro Domingos Simões Ferreira. Camarada Presidente, que por permissão, não lhe estive a deixar algumas notas em relação
a que não obedece o nosso Supremo Corte. E que a nossa intenção respondia ao Tribunal, havia a nossa, enquanto advogados, não está para o Tribunal, o escrito e nos autos. Não está para o escrito no processo. No entanto, para poder clarificar isso, e tem dois ou três aspectos que é importante não partilhar. Não quero entrar em questões muito técnicas, mas não me sei que rigor possível permitir entender o que está em causa, qual que bondade de que decisão ou falta de bondade de que decisão. Não está a começar por questões prévias. Questões prévias para nós ouvir o que é que passa antes da decisão tomada. Na lei orgânica de tribunais, e está estabelecido, está a falar com juízes que está compõe quadro do Supremo Tribunal de Justiça e 11 juízes. E que 11 juízes, para poder reunir, para poder validamente deliberar, para poder decidir, tem que ter um quórum que lei está estabelecido como e de 4/5. A nossa de matemática, para não cair, não aponta quanto juiz que 4/5 na 11. Vou dizer quanto? 8 juízes. Hoje não recebi aqui notificação, não vai ouvir quantos juízes que estão aqui plenário. Está 6 juízes. Ou seja, 6 juízes que estão aqui na sala e de acordo com a lei é que tem quórum, é que chega número suficiente que a lei está falando com vou poder reunir, vou poder decidir. Mas não admitir por mera hipótese de raciocínio, que 6 juízes é poder barreira. Não admitir que sim. Que 6 juízes é bem, é discutir, cada quem apresenta-se argumento, é votar. Qual que foi o resultado de votação? 3 vota para tudo e PAGC participar no processo eleitoral e 3 vota como a PAGC, a semelhança de outros partidos, ter direito de participar no processo. A questão que está colocada, se 3 votar a favor, 3 vota contra, como é que não falar com um ganho? É muito fácil acreditar como é ganhar com recurso a um conceito que está aplicado. Como presidente do tribunal e tem voto qualidade. Ou seja, se voto validou-se. Naquilo que ele vota, quer dizer como que ele é que ganha. E essa é a figura que é utilizada. Mas alguém vai falar, mas não tinha de ouvir a coisa de voto qualidade. Não é sequer. E tem 2 conceitos muito próximos. Voto qualidade, voto desempate. Voto desempate está utilizado porque tem empate na decisão. Quem quer presidir o órgão, para quem influenciar a opinião de seus colegas e que está vota. E está dizendo é voto. Se conta é voto é empatar, ele está bem e diz é empate. Mas se o Presidente do Supremo Município não quer influenciar seus colegas, ele não vota. Se conta que vota bem, qual tem que ser o resultado de votação? E não passa, é que não passa. Mas, eis figura de voto qualidade e tem causa que tem. Não órgãos políticos e não órgãos comerciais. Não órgãos jurisdicionais, onde que juízes estão na veste de decisores, eles tudo igual, eles tudo, e juiz conselheiro, cada um só tem um voto.
Por isso é voto de qualidade e tem nos processos administrativos, nos processos políticos e que tem nos processos judiciais. Mas se não utilizado num processo político, não estamos a ficar com dúvidas em relação à natureza da decisão que não comunicada. Ainda nas questões prévias, não olhar onde o Supremo Tribunal de Justiça dá uma conversa. Não a pedir, não a encorajar o Supremo Tribunal de Justiça, pelo menos durante o processo eminentemente político, para manter uma postura de maior reserva, de maior recato, de maior imparcialidade na criação de percepções junto de cidadãos e povo guinense. Caso que é fácil, não é começar a assumir como e ter uma clara intenção de judicializar questões políticas. Agora, em relação à decisão própria que toma. Lei eleitoral, nesse artigo 130, como prazo para entrega de candidaturas às eleições legislativas e presidenciais e de 60 dias antes de ato. Ato eleitoral e eleições marcado para dia 23 de novembro, 60 dias antes e dia de setembro, dia 23 de setembro. Mas, no entanto, não há ninguém entrar na questão de tecnicidade de contagem de prazos. O Supremo é o próprio e faz um edital, um comunicado, daqui falar como dia de entrega, último dia de entrega e dia 25 de setembro. Vou olhar ou não olhar? PAIGC, membro de coligação PAI-Terra-Arrancar, e apresentar se convênio de coligação no dia 19 de setembro. Dia 19 de setembro e antes ou depois do dia 25? Se a minha entrega dia 19, a boa falar com uma prazo dia 25. Como a cuna falar com uma, a minha entrega fora de prazo. Mas é que lei tão claro e está a falar com uma, tudo candidaturas, coligações ou partidos e dia entregado até dia 25. E a nós vamos entregar dia 19. Mas, então fica a dúvida, então se entregado dia 19, o que é que apoio é bem que é tentativa de justificação? Eles como não entrega dia 19, mas se eles vão analisar no processo, é bem olhar alguma coisa que está dito no nosso processo, ela tem que notificar para nós não responder na prazo de 72 horas. E se a nós não responder na prazo de 72 horas, e não olhar, dia 25 passa. Olha, não está, e a nossa colega tudo não passa pelo processo, não teve dificuldade, e não tem a dificuldade de explicar você. Essa. Como é que o presidente do partido está a falar? Se tem a dificuldade de explicar uma coisa, e para ver como entender. E a nós não queremos entender a decisão. Não queremos entender a decisão que ele apoia a nosso estudo, não tem a dificuldade de explicar. Para ver e que é uma decisão perceptível do ponto de vista de rigor técnico-jurídico. Mas mais, se não pegar dia 19, lei como o tribunal tem 24 horas para decidir. 24 horas. Você vê, dia não pegar dia 19, você vê cada dia que o tribunal falando como e que podia analisar o processo para ver não pegar fora de prazo. Não pegar dia 19. Dia 23 que o tribunal escreve, como é que pode. Lei como 24 horas que tem que fazer. E que fazer nas 24 horas e queimar no tempo para vir notificando para falar com uma e que podia decidir se não conta no processo estaria para cada. Vou perceber, atenção,
é que chegando de Juve se está dito, é que está dito. É para como, é que tem tempo de Juve se está dito, é que está dito. Mas mais, não admitir como, aliás, como é que está dito? Se que está dito, como acaba o possível? Como é possível isso que eu ver? Mas, é mesmo Supremo desviar-se seguido e reconhecer e a nota é mesmo coligação. Por isso, como aqui na Puzuri, como é que está dito? Se a próprio desviar-se, vou falar com a está dito. E para ver que ele tem nada está dito, mas é que sempre esteve dito. Para ver, e mesmo símbolo, e mesmo bandeira, e mesma sigla, e mesmas partes, e mesma lei para ver lei alta. Tanto na coligação como partidos, não tem até dia 25 para submeter a candidaturas. E depois de que dia 25, o Tribunal tem prazo de 8 dias para ir apreciar se conta alguma coisa está dito, ou é que está dito, mas é que está resultado do artigo 19 de lei eleitoral. Ou seja, tudo que entrega até dia 25 está dentro de lei, está dentro de prazo, e a partir de que momento o Tribunal tem 8 dias para te notificar se contar alguma coisa que está dentro, para vou poder corrigir, vou poder alterar, vou poder modificar o que é que eu entendi para a fazer. Nem que ele diga. Engana também o tempo, porque tem coisas mais importantes para não ouvir, de que está a reagir e responder a algumas dessas insuficiências que a decisão tem. Que tem a ver com o princípio de igualdade. E tem 3 coligações que manifestam intenção e disponibilidade de participar no processo. De coligações integra, se convém, para a apreciação do Supremo, e Supremo receber e fazer despacho de aperfeiçoamento. E falar como THS, nem quer saber. Vai aperfeiçoar e notificar. Ele, ao ter recebido notificação, e fazer aperfeiçoamento que tem de fazer, integra o Tribunal rejeitar liminarmente. Insatisfeito, o Tribunal torna a fazer o novo edital, onde é que falar com vou ter mais um prazo para o bem corrigir. É bem, é usar aqui prazo, é corrigir, é submeter, e o Tribunal fazer despacho daqui a 7 dias, enquanto a coligação vai participar na eleição legislativa. 3 atos subsequentes. A nós, nem não foi ouvido no processo, não falado com o tempo que tem. Camarada Presidente, quando terminar, não entendi como é a decisão e podia motivado por 3 razões. Não podia admitir como tribunal e decidir assim havia estar de má fé. Mas não vamos se pensar no nome de decoro e de dignidade de instituição judiciária, não can assumir como e fazer para má fé. Outro motivo que pode levar a uma decisão errada e ignorância de lei. Não cabe-se também assumir como juízes, conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça é ignorar a lei. Mas nem se ignora a lei. Como não está falando na gíria. A ignorância da lei não aproveita ninguém. Por fim, última razão que põe alguém decidir mal. E para ver Yara não. E se o Tribunal de Yara e tem possibilidade, e tem dever, e tem oportunidade de corrigir,
não convida o Supremo Tribunal de Justiça para os corrigir em resposta. Obrigado, não vinha de nós juristas, nós advogados, suma que não falar, está de manga no lugar que até precisa, mas não nos podemos obrigar. Pensa como é responsável de pagar um bom trabalho que faz. Obrigado coletivo. E, assim, no civil como a Comitê Central do PSGC, reunir, votar democraticamente e cujo engenheiro Domingos Simões Pereira assuma ser candidato e na banca de eleições presidenciais. Em suma, ligação PSGC e fazer parte da ligação Pai Teraranga, que os partidos têm também ser direito de pedir ou negar. Então, vai ver que não há governo camarada Muniro, para vir lei, por declaração política, depois não há ato subsequente. Camarada Muniro. Muito obrigado. Só uma pequena ressalva de uma hora que terminar, portanto, leitura da declaração política, líderes dos partidos que fazem parte da coligação, ainda vai proceder a sua assinatura antes de endossar. Declaração política de endosso da candidatura de Domingos Simões Pereira à presidência da República da Guiné-Bissau. Desde 27 de fevereiro de 2020, com a tomada de posse de Umar Sissoko-Embalo, o recurso à força das armas, o país tem conhecido sucessos nas conquistas que vinha conseguindo no plano dos direitos e liberdades fundamentais, bem como da estabilidade política e institucional. Autoproclamado no cargo de Presidente da República, Umar Sissoko-Embalo instalou um regime autocrático sem precedentes na história recente da democracia guineense, usurpou poderes e afocou as competências de todos os órgãos de soberania, capturou e colocou o aparelho do Estado ao serviço da sua agenda pessoal. Perante este quadro, as lideranças dos partidos do arco democrático representativos da pluralidade e diversidade política e social da Guiné-Bissau instituíram, então, um espaço de concertação e um instrumento pioneiro de cooperação política e coordenação política para dar resposta aos desafios de consolidação do processo democrático, estancar as atrocidades e agressões ao Estado de Direito Democrático e às instituições da República, bem como devolver esperança num projeto de sociedade mais justo, solidário e inclusivo, assente nos valores e na cultura secular ao povo da Guiné-Bissau. O povo, em resposta e sinal inequívoco da adesão a este projeto político, protagonizado pela coligação PEI Teraranga, conferiu uma maioria absoluta nas eleições legislativas de junho de 2023, com mandato para governar por uma legislatura de 4 anos. Inconformado com a vontade popular, expressa em eleições livres, justas e transparentes, o então Presidente de facto, em atos sucessivos de delinquência constitucional, dissolveu a Assembleia Nacional Popular, demitiu o governo legítimo, nomeou primeiros-ministros e deu posse a governos ilegítimos, tomou de assalto o Parlamento com recurso à força das armas e instalou uma nova direção no Supremo Tribunal de Justiça. Não obstante o seu mandato de facto ter terminado no dia 27 de fevereiro de 2025, Umar Sissoko-Embalo marcou eleições gerais, legislativas e presidenciais para 23 de novembro de 2025, mantendo-se
de forma abusiva no poder. A coligação PAI Terra Arranca, a semelhança do que havia feito em 2023, apresentou-se e vai concorrer às eleições legislativas de 25 de 2025 no âmbito de um acordo político de coligação pré-eleitoral, abrangendo compromissos de incidência parlamentar e governativa, com vista a criar condições propícias para corresponder às legítimas expectativas do povo e a uma vida e futuro melhor. Conscientes de que as vitórias das eleições legislativas, só por si, deixaram de representar e de oferecer as condições suficientes para assegurar a tão almejada estabilidade política e governativa, as lideranças da coligação PAI Terra Arranca consideram a análise do perfil do candidato às eleições presidenciais, eleito pelo Comitê Central do PSGC, passado dia 20 de setembro de 2025, e após minucioso escrutínio, entendem por unanimidade que Domingos Simões Freire, cidadão guineense de origem, filho de pais guineenses de origem, em pleno gozo dos seus direitos civis e políticos, é a figura que melhor representa e incorpora os princípios e valores sobre os quais assentam pilares da Casa Comum que constitui o símbolo da nossa coligação. Por o cidadão Domingos Simões Freire ter uma figura de reconhecido mérito, comprovada competência inquestionável e de unidade cívica e moral, demonstrada experiência internacional, e estar disponível a consentir os seus sacrifícios inerentes à vocação de defender e servir o povo, garantir a unidade nacional, cumprir e fazer cumprir a Constituição e demais leis da República da Guiné-Bissau, as lideranças do Movimento Democrático Guineense, MDG, do Partido da Convergência Democrática, PCD, do Partido Social Democrático, PSD, e da União para a Mudança, interpretando a vontade dos seus militantes e reconhecendo a responsabilidade histórica que sobre nós impede. Declaramos solenemente e formalmente o nosso endosso político ao candidato do PSGC às eleições presidenciais de 23 de novembro de 2025. Feito em Bissau, aos 26 dias do mês de setembro de 2025. Antes de passar a assinatura, queria só estes últimos dois parágrafos apresentar em crioulo. Porque, no fundo, isso é que inspira, isso é que reflete a vontade desses partidos que integram a coligação PAI Terra Arranca. Lideranças de coligação PAI Terra Arranca. É proceder a análise do perfil do candidato para eleições presidenciais recolhido para o Comitê Central do PSGC, no passado dia 20 de setembro de 2025, e depois de um minucioso escrutínio, entendido para a unanimidade, como Domingos Simões Freire, cidadão guineense de origem, filho de pais guineenses de origem, em pleno gozo dos direitos civis e políticos, e figura como melhor e tem representar e tem que incorporar princípios e valores sobre os quais está assenta pilares de causa comum que constitui o símbolo de nossa coligação. Havia como Domingos Simões Freire e uma figura de reconhecido mérito, comprovado competência, inquestionável e unidade cívica, moral, demonstrada na sua experiência internacional e está disponível sempre a consentir sacrifícios inerentes à vocação de defender e servir o povo, garantir unidade nacional, cumprir e fazer cumprir a Constituição e demais leis da República da Guiné-Bissau, lideranças do Movimento Democrático Guineense, MDG, do Partido da Convergência Democrática, PCD, do Partido Social Democrata, PSD, e de União para a Mudança, interpretando-se a vontade de ser militantes e reconhecendo responsabilidade histórica sobre, portanto, que está sobre eles enquanto partidos políticos, é declarar solenemente e formalmente ser endosso político ao candidato do PSGC para eleições presidenciais de 23 de novembro
2025. Efetivo na Bissau, dia 26 de setembro de 2025. Então, nós passa a assinatura, nós começamos para líder de PCD, Dr. Vicente Fernandes. Tudo? Não tem que negociar. Portanto, não acaba de assistir formalização, vez endosso por parte do líder do PCD, Dr. Vicente Fernandes. Gosto de convidar o engenheiro Samba Baldé, que nos ensina no nome do Partido Social Democrata, PSD. Muito obrigado. Depois do engenheiro depois do engenheiro Samba Baldé, em nome do Partido Social Democrata, convidamos agora o Dr. Arnelo Augusto Regala, em nome da União para a França. Palmas para o primeiro delegado. Não tem quem assina no nome de MDG, em representação do Dr. portanto, Silvestre Alves e do Dr. Jânio Catá, que não me concedi, portanto, a assinatura do presidente. Vamos, Giovanni. Giovanni. Ele é vice-presidente de MDG. Primeiro vice. Que é vice. Bom, apenas se não tem vice, mas deve ter hierarquia. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Só terceiro, ok. Então, ele assinar no nome de MDG. Então, no exato formato, não há deixa, portanto, a intervenção de, não há preso no espaço, Saldanha que tinha anunciado, intervenção de líderes de partidos que está presente no exato, ou seja, na Conferência de Internacional.
ter intervenção de alguns líderes. Muito obrigado. E eu queria Munir disse que se falou com uma endosso que serve como partido com uma experta que decisão do Comitê Central de PSGC para esse terceiro candidato às presidenciais. Obrigado. E agora convidar, na nome do Partido Sucabacina, camarada Aguinaldo Augusto Regana, veterano e combatente durante a pátria. Viva Guiné-Bissau! Viva! Viva a República de Guiné-Bissau! Viva! Viva PAI Terra Ranca! Viva! Viva combatentes de liberdade da pátria! Viva! Viva combatentes de liberdade da pátria! Viva! Abaixo ditadura! Abaixo! Abaixo ditadura! Abaixo! Viva a democracia! Viva! Viva a democracia! Viva! A hoje dado honra de papel, no nome de partidos que têm integrado, junto com o PSGC, eles na coligação PAI Terra Ranca, que nascendo vencedor de próximas eleições, e não ganha presidenciais ou legislativas, tudo juntado. Havia terra precisa de mudança. Não tem que ribar para a democracia. Nós vivemos uma segunda chegada daqui chega. E havia de facto partidos que estão na PAI Terra Ranca e partidos de paz e partidos que têm bom sentido e partidos que cabem-se violência. Ele que manda gente escuda como não mede, não cala, não sinta, não na pele. Melhor mestre da tudo coisa e tempo. Ele que manda não dá a gente tempo para ir para a gente olhar. Se dúvida temba, vós e catem. Só se na cabeça de algum deles. Mas, limite me corrigiu uma coisa que o doutor Otávio falou, relativamente à decisão do Supremo. Outrora é que havia o IARA, o mandado da IARA. Eles é falado para IARA porque e tem que caminhar para PAI Terra Ranca para a eleição. A hoje para amanhã não ouvi alguém na papel de macho dado. Mas macho, sinta-lhe manga dele. Ela, comandante Dauda Bangura. Ela, mais se ser, combatentes de liberdade da pátria, que vai libertar Guiné-Bissau. Para hoje um dia, alguém que está falando essa cabeça como é macho, pode ser presidente. Mas, presidente como? E alguém que usurpa funções de presidente porque é capaz na Assembleia Nacional Popular, na toda parte do mundo. Ou seja, o presidente, o povo está vota, Supremo está conta como ganha e quem que está dá legitimidade e Assembleia Nacional Popular.
portanto, a Assembleia Nacional Popular, se nunca faz aquilo, o tamanho não poder, com o apoio de gente, com arma, e aquilo que o Chiga não deve gostar. Mas, você fala, machundado. A mim está centenas, 100 pecadores atrás, com arma na mão, na carro, 10 carros andam atrás, e que tem que na mão me mata. Mas nós, não machundade, não caminhamos na guerra, não caminhamos na coisa. A nós não machundade, não aprovar na urna. Ele que manda não devia trabalhar para gente dar um voto para Guiné mudar. Para não poder cumprir o Guiné. Para não poder cumprir o sonho de combatentes de liberdade da pátria que dá sua vida para Guiné ser livre e independente. E não tem que dar. É liberdade a povo de Guiné. Porque o doutor está a falar a mim e soberano, porque a mim votar na missão. O único soberano que tem na Guiné e povo de Guiné-Bissau. E está tendo luta. Se o povo que acertou e que amnistiu, a boa que é soberano, a boa que é líder soberano na bocaça. E tem outro campo. A nós não olha como uma manobra na facido para impedir, para tudo, PEI Terra Branca para eleições. Para tudo, Domingos Simões Pereira ser o candidato a presidenciais. Mas, se eu falava em macho ossa, e abre urna para o bem. Vai abrir urna para o bem. É mistificar no porta de não caça. Que caça que nós não colhe, que não cumpre, não é que tudo filho de Guiné está lá dentro. Mas eu disse que se tomar, para via de bom sentido, não capuz nem porta nem janela. Aqueles que estão lá dentro e aqueles que não continuam. E quem está lá dentro e povo de Guiné-Bissau. A nós não há papel de necessidade de uma boa eleição. Para não levantar na terra, na alegria, no contentamento desse povo. Para não acabar com fome. No governo, na 3 meses, orienta preço da luz. E orienta preço de tudo, produtos de primeira necessidade. Não começava a criar condições para não ter postos de trabalho para nós jovens, para nós mulheres. Para não criar condições para, de facto, não comércio, não negócio, para estar na mão de filhos de Guiné. A hoje um dia, se não vai, cada filho de Guiné que tem, que podia afirmar para ir falar como ele e tem alguma coisa. Para ver facilidades. E que facilidades dão para ver o quê? Para outros podiam ter bilhetes, para outros podiam ter passaportes, para outros podiam ter cartão de eleitor, pedindo vota a favor de alguém que não ajuda eles. Mas não está atento. Não e abre no olho. E não me se contagiando como a não se que é questão de machundade, mas não camede ninguém, não camede nada. Não camede quem está mandando foguetes que tem arma. Não camede quem está mandando assassinar gente. Não camede vá para no cemitério de João Lani. Se verdade que não levaram lá, então a nós não vai com a verdade. Não vai com a verdade. Não vai com o que Deus falando. Verdade só que podia libertar o nosso filho. Portanto, a nós não vai. Não que tenha problema. Ali a hoje, não houve conversa.
de alguém que estiver de viagem. Então, como pensava que havia uma coisa boa com André Ventura, lá de Portugal, que ele também se cerca filho de Guiné-Tudo. Ele a falar com Marcelo Rebelo de Sousa faz mais de 1.500 viagens. Ué, não falei não, porque é possível. Quem pode ainda confundir, não? Marcelo Rebelo com outro ali. Que não compensa. Mas não é bem. Tudo é de manobras que não é fácil. E por pedintes me se descudantar, mas não cada vez. Não é abriúdo. Não petelil não falou que de olho direito, que é que tem. Ninguém cai na gana. Essas manobras, tudo que não é fácil. É forcijar. Porque Supremo está papel, é verdade. Mas e que o Supremo que fala com o mandato da BT4 sistema? O que é que mandei calar? O que é que manda alguém que se mandato acabar na representação de Guiné-Bissau nas Nações Unidas e nos outros fóruns internacionais? Com qual direito? Aquilo é violação da Constituição. Aquilo é violação de tudo leis. E o Supremo Tribunal cala e não fala nada. Não tem que lhe de nosso irmão, de nosso caçadrito. Mas não cai na bem nessa história. Porque quem é místico? E para não esquecer, manga de tudo isso. Para não parar de papel, se você tem de escala. Não tem que bem governo para acabar com o narcotráfico. Não tem que dar governo para não ter um país limpo que caia comparado com o narco-estado. Porque o narco-estado, e ora que aqueles que têm poder estão na atividade de narcotráfico. Aquilo é que está considerado. Se um cidadão normal que não faz narcotráfico e que está envolvido, e que está chamado de narco-estado. Mas se tem envolvimento de Estado na narcotráfico, o está chamado, o está considerado como a boca e o narco-estado. Não tem que parar de aviões com droga. Esse tipo de coisa não tem que fazer. E para aquilo, PAI Terra Arranca tem que ganhar eleições. Não tem que ter um presidente à altura de suas responsabilidades, à altura das responsabilidades do Estado de Guiné-Bissau. Portanto, a nós não cabe prolongativo, porque tempo na vida. E bom para não arregaçar a manga, não preparar tudo, para não avançar para eleições legislativas, para eleições gerais, legislativas e presidenciais. PAI Terra Arranca na ganha legislativas, Domingos Simões Pereira na ganha presidenciais, para ter agora por Arranca. Bom, a mim não conta já não, como depois do discurso. Qual que está costuma assim, ela canta assim. Quem que tem sniper, com luz de infravermelho, vai avançar com o sniper e não olhando na calçação. Muito obrigado. Viva PSDC! Viva! Viva PCD! Viva! Viva PSD! Viva! Viva MTG! Viva! Viva o União para a Mudança! Viva! Viva PAI Terra Arranca! Viva! Viva PAI Terra Arranca! Viva! Abaixo a ditadura! Abaixo! Abaixo a ditadura! Abaixo! Viva a liberdade! Viva! Viva a liberdade! Viva! Viva combatentes de liberdade da pátria! Viva! Viva combatentes de liberdade da pátria! Viva a Guiné-Bissau! Viva! Viva a democracia! Viva! Obrigado!
Obrigado, camarada Aguinaldo Augusto Regala, em nome de partidos, que acaba de formalizar sem aceitação a candidato que era de PGC, mas que a partir deste momento é candidato de Pai Terra Arranca, camarada engenheiro Domingos Simões Pereira. Nós convidamos a fazer uma comunicação das qualidades, das condições de candidato de Pai Terra Arranca, de presidente do PGC e de coordenador do próprio Pai Terra Arranca, camarada engenheiro Domingos Simões Pereira. Muito boa tarde. Suma no costuma lhe muito na ocasião sumeste na ba lei o nota breve na português, depois na fazer comentários, alguns comentários na crioulo, e a nosso subjunto que está ali não está preparado e disponível para, se tem alguma pergunta, para poder responder. Mas antes de avançar, isso é uma tradição nessa sala, isso é uma parte de que não serve, que está lembrando aqui, ainda que não sai, ainda que não me vai, não me aproveita, mas é um momento para não inclinar perante memória e perante legado de combatentes em liberdade da pátria. Então, falamos obrigado. Me saudar todos os integrantes dessa mesa, líderes de partidos que têm integrado a coligação PAI Terra Arranca, tudo menção que será feito desde o momento, mas gosto de me incluir nessa lista minha mana, minha camarada Joana Cobra Ninto. De mesma forma, me se dá um abraço muito forte a todo o coletivo de nós advogados que tem estado empenhado na decifrar todo aspecto de interpretação de nossa lei para poder se situar, porque quem me está na democracia e tem que andar no caminho reto. E para andar no caminho reto, o tem que ter aqui que mostrou o caminho a cada momento. Suma guinte só observa a apresentação e que até ali um gota de arrogância. E que até ali um gota de falar que nós que se viram assim na outro dia. Mas tem ali sim uma determinação de mostrar que não nos se calculou direitos a não coletivos. Se vamos falar aí, havia nós irmãos profissionais de comunicação social que me cumprimenta ali. Manga de estou falando, não estou para ver na crioulo, não estou para ver na português, não estou para ver na português, não estou para ver na crioulo. Na lei é nota na português, mas depois não faço comentário na crioulo. Irmãos, camaradas, antes de mais, quero aqui e agora aceitar e agradecer
a confiança dos partidos que integram a nossa aliança eleitoral com base na sua orientação democrática. Obviamente que me refiro aos irmãos e companheiros Silvestre Alves, aqui representado por Ioannis, pelo engenheiro Samba Valdé, pelo doutor Vicente Fernandes e pelo nosso combatente da liberdade da pátria, Agnelo Augusto Regal. Quero assegurar a todos ter consciência do peso desta designação e me comprometo ao respeito e a promover os princípios e valores nele impregnados. A vida e o futuro dos povos e das nações são muitas vezes definidos por momentos singulares, pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer, pela nossa atitude perante os desafios e pelo valor que damos à liberdade e à identidade conquistadas com tanto sacrifício. Desde as eleições de 2019, assistimos à degradação progressiva do Estado de Direito. As instituições foram sendo sequestradas e transformadas em instrumentos ao serviço de uma única vontade, a do então presidente Umaro Sissoko Embalo. Sob a capa de uma legitimidade aparente, usou e abusou dos seus poderes, desmontando e controlando todos os órgãos da soberania, convencido de que estava acima do povo guineense. Mas este povo, que provavelmente ele não conhece, este povo não se rende. Este povo nasceu da luta e tudo o que conquistou foi fruto de sacrifício. Nunca foi por oferta, nunca foi por dádiva. E vamos continuar a nos erguer e a merecer todas as conquistas e todas as liberdades nesta terra sagrada da Amílcar Cabral. Referente à decisão do Supremo Tribunal de Justiça, foi mais do que bem explanado e esclarecido pelo representante do coletivo de advogados. Adiante simplesmente que ontem o Supremo Tribunal de Justiça anunciou a sua incapacidade para analisar o dossiê de candidatura da coligação PAI Terra Branca. Horas depois, apresentou novas instruções de formatos para viabilizar a participação dos partidos da coligação. Nós reconhecemos o esforço, mas devemos recordar, acima de todos, está a Constituição da República da Guiné-Bissau. A Constituição, as leis, antes de mais. Os juízes não são deuses, são servidores da lei e da sua consciência. Devem tranquilizar o povo, não alimentar tensões. A sua obrigação não é servir à vontade de um homem, e muito menos de um ditador cujo prazo de legitimidade já expirou, mas cumprir escrupulosamente as leis da República. Dos fatos que são incontornáveis, já se disse, e eu estou simplesmente a sublinhar, em 2023, a coligação PAI Terra Branca foi legalmente constituída enfrentando obstáculos artificiais, mudança forçada da sigla, alteração da bandeira, atrasos deliberados no registro. Ainda assim, foi legalizado, foi admitido e obteve maioria absoluta nas eleições legislativas. Segundo, o Supremo Tribunal de Justiça, órgão máximo do nosso poder judicial, deve julgar de acordo com a lei e afastar-se de toda e qualquer manipulação processual. Aqui se falou
eu penso que se falou de forma muito clara sobre como é que é composta a plenária desse órgão. Falou-se aqui, e de forma muito clara, como é que se constitui a tal plenária para poder validamente decidir. Aqui se falou da necessidade de se afastar de decisões arbitrárias, como a tal composição do Conselho Superior de Magistratura, que depois validou a eleição desta atual estrutura do Supremo Tribunal de Justiça. O dever do Supremo Tribunal de Justiça é verificar a idoneidade dos candidatos e proteger a integridade da República. Nos últimos 5 anos, quem é que não sabe dos sequestros que tiveram lugar neste país? De espancamentos, de perseguições e agora até de assassinatos. Irmãos, que Sanacanté já não existiu? Simão Seiri já não existiu? Ali Silva já não se lembra? E Papa Chané desapareceu da nossa mente? E está no baril? Nunca existiu? E quantas coisas mais nós teríamos para aqui mencionar? Mas perante tudo isto, o Ministério Público permaneceu surdo, mudo e talvez cego. Só despertando para perseguir Domingos Simões Pereira e aqueles que ousam afirmar a sua liberdade e o seu direito da afirmação. Eu vou apresentar-vos, quando começar a minha interpretação em crioulo, vou apresentar-vos o meu registro criminal. E vão poder constatar que no meu registro criminal está escrito preto no branco: nada consta. Nada consta. E eu posso afirmar, contrariamente a muita gente, que a minha ficha não é limpa, é imaculada. É imaculada. Quanto a alegações sobre questões fiscais, vou esclarecer. Mas desde logo, adianto esta informação. Não tenho nenhum contrato com o Estado. Nunca beneficiei de nenhum contrato que fosse favorável a mim. Desde 2008, não exerço nenhuma atividade remunerada fora de funções públicas. E mesmo quando falo de funções públicas, a única remuneração é o salário e os subsídios que vão junto. Mas só a dizer subsídios só por uma questão de não poder. Mas quem me acompanhou na governação entre 2014 e 2015 sabe que uma das primeiras medidas que tomamos, está aqui o nosso então Ministro das Finanças, foi para tentar suspender o pagamento dos subsídios. Só aqui os ministros. Porque eu disse que eu teria vergonha de receber subsídios num momento em que há gente que não recebe o seu salário. Por isso eu estou à vontade para dizer: as minhas obrigações estão mais do que saldadas. Mas então qual é a verdadeira questão? Se eu digo que tenho, e posso comprovar, uma ficha jurídica limpa, uma ficha fiscal e completamente isenta, quem pode impedir o povo guineense de me escolher? Quem? A única entidade que pode impedir a minha escolha deve ser o povo guineense. Se assim não entender.
Por isso, irmãos, nenhuma manobra judicial ou administrativa pode substituir a soberania popular. Nós não pedimos, nós não queremos a exclusão de ninguém. Pelo contrário, defendemos eleições inclusivas, onde todos participam e seja o povo a decidir. O povo a decidir. Unicamente o povo a decidir. Só assim se celebra a democracia e o Estado de Direito. Por isso eu termino com esta convocação. Convocação ao povo, meus irmãos e irmãs. Porém, tenho passado, nestes últimos 5 anos, eu encontrei e continuo a encontrar guineenses destroçados, mas ainda esperançosos. Na maior parte dos casos, pedem-me para eu não desistir. Muitos acreditam que esta é uma das últimas oportunidades de mudarmos o destino da nossa pátria. Hoje, reafirmo a minha plena disponibilidade e mobilização. Mas lembro ao povo que em democracia ninguém vence sozinho. Ninguém combate sozinho. É hora, pois, de assumirmos a nossa responsabilidade plenamente. Convoco por isso. Convoco especialmente os jovens e as mulheres para uma luta pacífica, mas firme. Firme, determinada pela democracia e pela soberania. Eu gostei da forma como o representante do coletivo de advogados, o nosso irmão e colega doutor Otávio Lopes, se referiu ao Supremo Tribunal de Justiça, lembrando a oportunidade que tem de corrigir o erro cometido e sossegar a mente e o espírito dos guineenses. Nós vamos acompanhar tranquilamente, mas mobilizados. E eu quero convocar o povo guineense a fazer o mesmo. E quando o verdicto sair, e todos nós formos convidados a nos apresentarmos às urnas, todos devemos exaltar por esta afirmação de liberdade, por essa afirmação de direito fundamental que assiste a todos nós. Mas se alguém entender o contrário e achar que deve continuar a ignorar as leis e fundamentalmente a nossa lei suprema, será chegado o momento de entregarmos aquilo que for necessário para valer aquilo que Cabral nos ensinou, que sem a liberdade não há nada que possa suportar essa liberdade. Então, irmãos, vou permitir para falar com a sua mulher que minha irmã grande me falar. E que saltar, e que quebrar ramo, e que mal criar, que não apoia o ser legítimo e lei. Durante 5 anos, a nosso tudo não acompanha que é o presidente do Guiné-Bissau. Mas em nome de sossego e de tranquilidade do país, não falar nem que simbólico, nem que aparente, nem que simplesmente legal. Não serve, não sofre, não aguenta, não pena. Também tem que mandar nossa esquerda. Nossa esquerda não se cometeu uma coisa que está falando magia de democracia. Magia de democracia é aquele momento que o computador está colocado na zero. Para botar uma função. Hora que o computador colocado na zero, a nosso tudo não deveria estar. A nosso tudo não deveria firmar perante o povo. Não fala o povo, ali não me presta conta. Ali não me como contar se você está de acordo com o que nós fazemos durante esse período, ou vamos entender como é preciso mudar. Naquele momento, o único soberano deve ser o povo. E sociedades que avançam é adotamento, o que acaba chamado de democrático. Não está se enganando o que é chamado de urna. Não está falando que você vai decidir se você está de acordo com nós para não continuar, se você está de acordo com nós para não poder mudar. Mas está para o seguinte, está falando, mas aquilo que não acontece.
Porque eles que têm direito de política que é bom para nós. Eles têm direito de decidir. Não liberdade. Aquela comandação a falar. E cadê eles que estão divididos? Nós que estamos divididos. O povo tem que compreender uma coisa. Liberdade que está otorgada. Liberdade que está conquistada. E eu não precisa inspirar de nenhum outro povo. Não precisa simplesmente viver uma trajetória. Não tem não é dado. Garante-se por ensinar. Cada caminho que entra, para de facto não tinha nada. E que tem nenhum medo que pode justificar. E que tem nenhuma outra prioridade que pode ir atrasando para cumprir a responsabilidade. Manga de aço. E essa palavra não chega a ponto. Tem paciência com o papel de militares. Tem paciência com o papel de polícias. Não, minha irmã. Militares e parte do povo. Militares e parte do povo. Olha que o povo não sofre. E que está corrido. Cada vez que sofre, cada vez sofre. Tudo o que está sofrendo. Mas militares têm que compreender como é ter uma responsabilidade dentro da soberania. E que a responsabilidade de proteger um som ou um grupo de índices tem que continuar maltratando. Tem que conseguir estudar. Tem que continuar ameaçando. Tem que continuar pôr em causa a liberdade. Não! Durante 5 anos, a invoca começa dentro de legalidade. Bom, que 5 anos acabar. Qualquer que seja o limite que não se estabelece. De acordo com a lei 27 de fevereiro. De acordo com eles, 4 de setembro. Quem mais não me faz? Quem mais? Supremo Tribunal de Justiça. Não fala nada. Tribunal, ou juízes que sabem. De facto, diga Deus. Nós tomamos que Deus para pôr na Supremo Tribunal de Justiça. Mas que ninguém com homens que está por lá. Não está esperando uma. Ela compreende como eles um filho que é importante para o povo que quer receber. Então está afirmando diante, está essa mão. Está falando como é jura, como fora de lei. O único que quer ouvir, isso é consciência. É jura falando dele. Eu falei, então nós tudo não temos que comportar de tal forma que nós prometemos para de facto é fazer trabalho como deve ser. Mas vamos perceber que o povo guineense está com o olho aberto. O povo guineense está a acompanhar. Não olha como aqui do norte. Carlos levaram para a Assembleia Nacional Popular para uma porta. Para uma porta. Para instalar um aqui que a minha cabeça chama cabeça de nenhum adjetivo. Porque um Borgonha tem pensamento. Um Borgonha. Basta instalar para falar, a partir do momento não tem um novo presidente da Assembleia Nacional Popular. E irmãos, que é que a agressão só à Assembleia? Que é que a agressão só a deputados? Que é a agressão ao povo guineense? Também aqui índice escolhido para ser membros do Parlamento guineense. Essa é a representação do povo guineense. A volta fala como aquilo se pode tirar. A volta decidir que novo índice foi. Mas a seguir, a volta fala para nós substituir que índice digitado para estar no Conselho Superior de Magistratura para poder representar aquele órgão judicial. E desde lá não entra na deriva. Dentro de lá não entra na deriva. Mas como fala, apesar desse tudo, eu continuo a falar aqui, mas, calma. Ele chega um momento, quando o não colocado no zero, não começa mais. Que momento de chegar com o contador no zero? Eu estava falando o quê? Choroló? Choroló, né? Olha que pena. Guingui. Cadê? Uma massa? Fingi, cadê? Para pôr urna. Para produzir índices. Vai exercer. Sem competência. Mas, no momento de preparação de guerra, queria ser um momento solene. Porque o que respeitar não combatente naquele lugar. Porque eu gosto de domingos. O programa se firma diante de Deus. Mas tinha um momento de povo guineense afirma solenemente aquilo que se direito soberano. Por isso mostrar algum respeito. E é o que tinha. É o que tinha. Eu estou falando com
governo gosta que tem que contar, quem que diz, quem que diz, e que eu só que tu lidero, que eu logo tenho que tirar. Assim que eu estou a falar, em um ministro que tem que decidir, que é equipa técnica. Mas aquilo é tudo partiu pouco. Que alguém que suposto decide. Quem que não o documento vai ser o candidato. Quem que cada o documento vai ser o candidato, que ainda passa a ser o diretor de campanha. Diretor de campanha. Diretor de campanha é que alguém que, pelo menos tecnicamente, não politicamente, mas pelo menos tecnicamente, é que é responsável para o resultado que não tem na eleição. Se eu falar alguma, ele que decide quem que não vai à eleição, que quem que não vai, ele que não falar. Não para de chamar outro nome, não passa a chamar Bogart. Porque Bogart é que tal ali, que também corrida, vai ter que pegar a pistola lá. Tudo que perto dele está folhado. Assim ele vai ser o único que antigamente. Se vir perto dele, ele descarga e cansa. Meta estava a buscar, não tem sido perto dele, ele não passa. Só que eu falei do buraco. Então, místico começou a esclarecer é aspecto que tem a ver com a responsabilidade fiscal. Um contábil, nada pedir, nada não digital, tudo vende. Por agora tem a papel assim, e um convite que se está a fazer. A tudo que isso não adianta na passada. A você por ter outro tipo de objetivo. Para vir em praça pública, e vir falar com ela, contrariamente àquilo que domingos na papel. A não ter dados que está apresentado como um pegador caloteiro. Ele é incapaz. Ele é Estado incapaz. E tem a obrigação de ficar cumprir. E a minha é bem papiar. A mim fala com ela. Desde 2008, eu tinha saído de mim para assumir outra responsabilidade. Não quero ter nenhuma atividade que está paga fora de que trabalho como é para isso. E passa 17 anos. 17 anos. Hoje eu não preparar a eleição no ano passado. É falar para tudo que a gente tem que ir em entrevista. Por quê? A mim também estou muito em entrevista. No momento de entrevista, da parte perguntar. Tudo pergunta aqui fazendo, para responder. Ele próprio fala, mas é uma situação complicada legalmente. Fala, mas que complicado? Complicado comigo. E fala, comigo, que até nenhum copo não ia com o pé. Fala, é põe na mão e papel. Não me ensina a falar com ela. E que até nada não é ele especial. Coloque ele faz como trabalho. A você ali só para fazer um trabalho. Na sequência daquilo. E passa alguém que fala com ela. E eu para mim tem um gabinete. Gabinete de dimensão 3. Para ir pagar. Tem um gabinete de trabalho de dimensão 3. Mas, se não falar você, em 2008, não fica gabinete, porque a mim sai de para fazer tudo o trabalho. Eu penso que aqui a informação, até porque passa 17 anos, pensa que o problema está. De repente, ele liga para falar no tribunal, com base na história de gabinete. Não chegar à conclusão do comando, apesar de eu parar de trabalhar no gabinete, mas eu quero declarar junto de finanças, de como eu para fazer atividade. Então tem valores que ficam inacumulados. Eu falo, sério? Ok. Vou responder então um canto não liga. Quando o canto não tem paga. Eu respondo, isso é 600 mil. Eu pago 600 mil. Eu falei, está bom, nós estamos com muita pressa para poder resolver o problema. Não paga. É dar um documento de DGCI. É mandatário, tem presença, 15 mil documentos. Pode ser. Documento de DGCI, na exílio Rossel, vou pedir mandatário para cima. Eu fiz tudo o que eu molho de documentos que foram. É emitir um documento onde ela comprova como a dimensão 3 liquida tudo situações pendentes que tem Estado de dinheiro, nomeadamente a Direção Geral da Contribuição de Impostos. Coloquei. Mas a minha conformação com o facto de uma dimensão 3 vai para a paga. Vai buscar documento. Vai buscar documento, vai encontrar licença, porque o gabinete de estudo, licença que tem, apenas ao conter outro tipo de escritura, licença que tem, emitido pelo Ministério de Obras Públicas,
Porque em cada gabinete de comprar cuca, eu vim de cuca. E gabinete de desenha casa, de desenha estrada, de desenha o que está com cuca. Não tem ministério de obras públicas para aqui. Vamos ser documento. Eu tenho um documento e fica claro como a minha tem nenhum vínculo formal com o gabinete. Um colaborador do gabinete, um trabalhador no gabinete, mas também aqui dono do gabinete. Nome de dono do gabinete e Armindo Alves. Está de vida, está de vida. Tudo que significa que é uma coisa. E irmão de que senhora se dá na porta, nome de Dona Rosa. Ele que é administrador de gabinete. Porque não dirigi a Ministério de Finanças, não dirigi a Direção-Geral de Contribuição de Imposto. Não falar, você não imputar uma responsabilidade que carinha. Ora, buscar dono de gabinete de dimensão 3. Ali documento que está provado como e a mim que tem juristas contando como que ali quer minha trabalho. E que a mim tem que provar como não tem nada a ver. Eles que digam prova como a mim tem ligação com dimensão 3. Mas não tem nada deles. Mas buscar documento e se me mostrar que a mim não tem nada com dimensão 3. Não trabalhei para ele, mas a partir de 2008 me acertaram. Portanto, eu devolvi minha 600 mil. Eu tenho que devolver 600 mil. Ele falou, não no Estado. Se dinheiro entra no Estado, dinheiro vai passar. Não falou, talvez. Esse pode ser um princípio. Mas na outra parte do mundo, do Estado e pelo de lei, ninguém quer devolver o dinheiro. E te dá um documento que está falando lá. Estado passa na DIU ou tem um crédito de 600 mil. Dia que o menino tem algo que usa para pagar, Estado dá vários contatos. Para mim ter crédito assim. Nada de que é assim. Porque é coisas tudo fácil. Porque não sei, na reta final de tudo é processo. De repente, não estou a ir para mim, assim, mais muito documento. Então, fala com uma, ela notifica domingos. Para via, ele tem um gabinete que tem chamado de dimensão 3 militar. Como é para fazer conta. Igual se é apura muito. E que curioso. Ele como olha aqui 600 mil pagados. Ele no documento que fala com até outubro de 2024 tudo está liquidado. Tudo está limpo. Mas de repente ele tem um novo documento. Lá ele gosta que vai fazer novas contas. É chamado relatório de presunção. Presunção. Talvez a gente quer conseguir isso. A presunção ela imagina. Ela descobriu como é esse. Ela fala que um proveito fiscal é avaliado a 650 milhões. Custo fiscal é avaliado a 300 milhões. Então, resultado, para a partir do proveito. Proveito fiscal que fica a minha nunca cumpre. Custo fiscal que ninguém paga. Se subtrair, terá 350 milhões. É aplicado um imposto de 25%, que ele terá 87 milhões e 500 mil francos sociais. Mas ele é que é falar que tem coima. Coima, isso é uma multa. É falar, suma o tarde para declarar. Artigo 78 do Regime Geral de Infrações. Ela dá uma multa de 3 milhões. Suma o que entrega prestação tributária, artigo 77, o tenho que pagar 21 milhões. É somente tudo e dá 109 milhões 675. A gente vê, escreveu as cartas, porque se alguém escreveu, o que respondeu? Escreveu as cartas direito. Nita português para ganhar a nenhum campo. Mas não olhar o documento. Não tem ninguém que pode cuidar. O único problema que alguém pode buscar aqui. A mim não tem nada a ver com a dimensão 3. Pode buscar aqui que dividiu-se. Tomar uma decisão que pode tomar. A mim não tem nada a ver com a dimensão 3. Portanto, essa é em relação à responsabilidade fiscal. Vai ficar claro. Vai ficar claro como a tratamento, no momento de falar ali, ele de ser igualitário, ele de ser o que tudo guide.
Suma eles próprios recursos. Como tudo o que é identificado. Não pagar no momento, por exemplo, ele levanta a questão de contribuição automóvel, não pagar no momento, tem presença. A lista está faltando. Prepara, está faltando, porque eu não levar lugar nenhum. Crioulo está falando com uma. Se o trabalho fica uma marca, bom dia, ela está resolvendo o problema. Em relação à parte judicial, é o Supremo Tribunal de Justiça, ou eles tribunais, essa trabalho é lei. E que a presunção, que havia alguém nisso, que havia alguém achando, e que havia alguém mandando. Se uma hora alguém fala ali, vou mandar para a área. Não. A nossa estudou que a brochura. A gente faz requerimento. Metem na tribunais, metem na Ministério da Justiça. Receber documento. A nossa está ruim. Mas como a própria. Mas jornalista está ali perto. É por lei. O que é que sabe? Sabe como é? Domingos que nós escolher, na determinado país Guiné-Bissau, minha data de nascimento, minha nacionalidade, não gosto de naquele momento de contar com a minha guinense, filho do Papa guinense, e minha Papa guinense, com muito orgulho. Porque já agora nós estamos na política da missão, a peça que é que o Supremo de fazer a habilidade. E para de facto garantir uma nós tudo que nós somos adiante do povo guinense, de facto, a nossa guinense. E que apoio aquilo que não vai conseguir, aquilo que não conforme. Sobretudo, se encontrar nenhum dia que quer falar com uma amiga guinense. Sobretudo, aquilo que tem tudo que interessa. Amigo Domingos, um dia um irmão fala amiga guinense. Então tem que pedir, não prova. Se é amiga guinense. Número de identificação está ali, certificado adquirido para o próprio. E está conta como fim a que se destina candidatura ao cargo de Presidente da República. Então como é que assim, o que é que se está pedindo? O que é colocar? Nada consta. O que é mais que vamos ver? Qual dúvida mais que tem? Havia e tem alguém que achou que uma vontade que tem que prevalecer a nível de vontade do povo guinense. Aquilo é como nós estamos falando. E que aparelho se não lhe para nem que aparelho se não lhe para a não lhe para o povo guinense. Para o povo guinense compreender que o maior destino que está convocando para vai enfrentar, para vai decidir o que vai ser de novo. Não vamos ter outra prioridade. Ora, a Camila falou que mas está pronto. Que está no sentido da mesa ninguém. Quem não consiste com a amiga da mesa ninguém? A minha única que é confiança nela e nem é razão, e nem é direito, e nem é liberdade. Mas a partir de minha liberdade, a partir de minha direito, nunca está disposto a propor nenhum passo. Nenhum passo. Nenhum passo. E não tem que contar. Tribunal comum, eles ficaram adversários. Não vamos se disputar com o tribunal. Não estamos tendo a necessidade de mostrar que eu não conciliei que aquilo é que não trabalha. Nós somos políticos. Mas aquilo que vai acontecer só é o tribunal tratando igual. Igual. E que agora por cima dele, por não vir aqui na passa do tribunal, por não pegar alguém que está falando com nós estamos a trabalhar, mas lei chamando na presidência. Não diz certo como aquilo é normal? O povo guinense diz certo, não é certo, porque podia acontecer na Guiné-Bissau? É mesmo o recado, tem que ir para forças de ordem. Tem que ir para forças de ordem. Acontece que mesmo que não é adversário. Não estamos a disputar com a polícia. Não estamos a confrontar com militares. Não se toca espalho, não se terá orgulho de quem está representando. Mas não ter orgulho, eu tenho que defender todo o cidadão guinense da mesma maneira. De mesma maneira, de acordo com a lei. E que é compelido, que é uma exigência, que é uma exigência e um direito. Eu tenho que fazer. E que a hora com o som chegar,
e distribuir o tapete. Outro dia, um lança-granada de gás lacrimogéneo. Não tracou para chutar. E ele também tinha um som que vai fazer uma perto de mim. Ele ia na cara e falava: é que eu comecei a chutar. Eu disse: o que é que fazia? O que é que fazia? Ele falou: não, ninguém quer correr na estrada. Eu falei: anda aqui o que você viu lá, naquela que é um pouquinho de cor. Naquela que é um pouquinho de cor. Você explicando o que? Você falando com uma, ninguém quer correr na estrada, hora que estão as civilizadas. Por que não tem que trocar na vida? Não entendi. Mas se vale para nós, para quem que vale? Para quem que vale? Naquela terra que você não vai saber o que está na conta. A minha também. Eu falei, irmãos, uma tudo guinte. Nós estamos na casa, nós continuamos a trabalhar na partida, nós continuamos a fazer trabalho, mas nós estamos muito atentos. Nós estamos muito atentos. Nós estamos muito mobilizados. Que triste você está falando comigo, que está fazendo na vida. Deus grande vai fazer. Deus grande vai fazer. Verdade. Ter filho, escrever livro, plantar em um lado. Não pode ser triste. O único que é que sobra. E para cuidar de causas que não honram, minha passagem não existe. O que é que sobra? Daquilo que a mina convoca todo o cidadão guinense. Que não responsabiliza mais ninguém. Não responsabiliza não cabeça. Não responsabiliza não cabeça. A minha tem a condição de convocar forças de ordem. E nunca está a fazer. Aliás, a hora que elegido como Presidente da República, Força Armada, Força de Defesa e de Segurança, nascer a primeira entidade que me ditadura. Porque ela compreende, mas nunca está pedido para fazer alguma coisa que está fora de lei. E você pensa que quando aquilo está tranquiliza o país? Porque a hora que cumprir a lei, geralmente, você está protegido, você está agredido, você está tranquilizado, você está aumentando a tensão, você está pedindo de dormir, você está pedindo de landa na sobressalto. Aquilo é de função do Presidente da República. Mas ninguém tem culpa. Ninguém tem culpa. Porque capaz de me esquecer. Tem amigo falando, mas essa estação não utiliza uma frase como ouvi um jogador na falei disso. Bom, para quem falaram que não era só coisa aqui, viu ele na internet não é. E um jogador que era de Chicago Bulls, de América. Estou falando com uma super, um palhaço. O Bunko. E cada dia ele o papel é esse. E qual que está dentro? Que é que está dentro? A não vamos fazer de saúde assim. A não vamos para a terra de quebrar e combater a desigualdade da pátria continua sendo um espaço de liberdade. E ali ninguém, nunca, cada em causa, minha liberdade, minha direitos fundamentais. Essa designação que eu recebi de parte do PAIGC e de todos os partidos que constituem essa coligação PAI Terra Branca e para levar que responsabilidade, que honra, que dignidade e no momento certo para dar conta ao povo guinense, enquanto Presidente da República, não abre uma nova página na nossa história e no nosso futuro. Obrigado. Viva Guiné-Bissau! Viva Guiné-Bissau! Viva a liberdade! Viva a democracia! Não acontece, não é irmãos, não mamães, não filhos, a nós tudo. Como é independente de nós, quem está acontecendo na vida a partir de hoje. Muito obrigado. Não trabalhei com a. Se tem um ou outro pergunta, não se dá. Se tem alguma possibilidade. Se tem alguma pergunta, mas não é limitado a 3 ou 4. Fica se senta funcionar. Estou por aí para apresentar o equipe. Sim, a minha desejo era do pai. Perante o cenário, não me explique. Cada não vai ser a posição de PAI. Pergunta da minha não? Pergunta da minha daí, perante esse quadro, cada não vai ser a posição de PAI Terra.
a nós legalistas, a nós não pude fazer parte do Estado de Direito Democrático, que ela comanda, nós tenta fundamentar tudo nós somos na lei. E que havia juristas de mais importantes. Mas tudo que nós vamos fazer, nós pedimos, perguntando o jurista quando ele tem enquadramento na lei. Hoje não encontrar erros cometidos, que está em causa no direito, na liberdade, não assinalar, não mandar para a instância competente, não nos espera como é fazer bom uso dele, para no final do dia é permitir ao povo guineense reconquistar aquele direito de cuidar em liberdade que se percebe se legítimo representante. Não continua em forma no base, não continua fazendo um trabalho político. Ora que decisão sai, que não espera e não acredita como ele recebe que decisão que não corresponde à expectativa do povo guineense, a nós tudo, não ser convidado a participar na festa da democracia. Que é que nós queremos? Aí está. Foi uma maneira de falar. A nós não acredita na lei, não acredita com a Constituição da República e um documento suficientemente claro e suficientemente objetivo para quem tem nenhuma ambiguidade. E não acredita com a solução de ser positivo. Se quer ser positivo, não há mais a tomar. Se quer ser positivo, não sei. A nós tudo, enquanto filhos da terra, a nós assumir nossa responsabilidade e não decidir cada caminho, não dividamos. Então, como correia para a RF, para a coligação, qual é a verdadeira intenção do Supremo Tribunal de Justiça? Não, nós não comentamos, a pergunta é qual é a verdadeira intenção do Supremo Tribunal de Justiça. Eu devo dizer que, apesar de todas as situações que nós identificamos, nós queremos continuar a contribuir para a integridade, a dignidade e o respeito dos nossos órgãos de soberania. Portanto, nós não comentamos aquilo que faz ou deixa de fazer o Supremo Tribunal de Justiça. O que nós apelamos é que se lembrem do seu juramento e da doutrina que aprenderam. Aprenderam a representar a aspiração deste povo administrando a justiça. Aprenderam a colocar as leis em cima de vontades particulares ou de grupos. E eu acredito que esta oportunidade que é dada ao Supremo Tribunal de Justiça será aproveitada a favor do povo guineense, para que o verdicto possa permitir a ordem, a tranquilidade, a paz e, como eu acabei de dizer, a festa da democracia. Acabou? Despacha. Eu sou Rádio Somat. A minha pergunta pensa para a coletiva de advogados que são a discussão na acompanhar o processo para e passo. Depois é posta a manga de irregularidades na decisão do tribunal e entra com recurso e tem como que está acompanhando o processo e tem que espera de a 8 dias que acha como a Supremo pode ser fora. Obrigado. Sr. Miguel, na lista coletiva de advogados é avanço. Obrigado. Agora vamos ouvir o doutor Sambe, da resposta, colocada para isso máximo. E já falta só mais dos que estão na nossa, tá bom? Fala, meus amigos. Está falando muito obrigado. Ministério da Qualidade, um dos coletivos de advogado, se não preciso de muita pensar, senhor jornalista, pergunta é a seguinte. Depois de constatar a marca de irregularidade, segundo a declaração de advogados, vou entrar com recurso no tribunal. E o que pode esperar essa autorização para começar em 8 dias? O Supremo Tribunal, caso que seja decisão satisfatória, o que é que o coletivo de advogados não vai dizer também? Bom, vou explicar rapidamente. Ele como elementos invocados para o Supremo Tribunal de Justiça, ele como é que tem tempo de apreciar a candidatura, tendo em conta que não dá entrada. E se é para ser candidatura, a coligação tem 72 horas para ir responder que irregularidade. Se eles têm 24 horas para descobrir que irregularidades, para descobrir
Quem fala isso como a coligação precisa de 72 horas ou 72 horas? Talvez a coligação precisa de apenas 30 minutos desse coletivo de advogados para eles cumprir o tribunal de trabalho. 72 horas está fora de questão. E outra coisa, ele como naquele requerimento, onde é indiferente, para o que é fazer? É fazer um diferimento liminar. É que apreciar mérito de causa, para ver se tem irregularidade. É que fazer. Do momento que a regra vai ficar na entrega, suma que explicar o doutor Otávio. Então, onde é indiferente, é tempo de fazer o quê? É tempo de notificar a coligação. É tempo de notificar a coligação para 24 horas. Ela notifica através de edital. Que não manda fixar lá para o próprio presidente do Supremo Tribunal, para ele mandar chamar. Mas não é que não. É difícil assim, porque é fácil com o outro partido que olha que nós pedimos ser inscrição do convênio, é detectar irregularidades, é para o despacho da aperfeiçoamento, que é o despacho da aperfeiçoamento. Para corrigir, que é que não olha para uma e caixa dentro da boa despacho. Que nós corrigir é tiro, é disso. Mas fica suficiente. Ou se fica suficiente, o que é que é fazer? É indiferente livremente, essa negócio não vai contar. É o segundo momento que é indiferente, sem documento, exatamente aquilo que encaixa com o primeiro momento. Lá é indiferente livremente, logo é para o edital. É fazer edital. É fazer edital. É proceder edital que manda fixar na porta do Supremo Tribunal, é convocar a parte para que ele reclama da prazo de 24 horas. E esse que é fazer. Mas uma coisa importante, ele como Supremo Tribunal quer ter razão, ele quer ter razão, e tem motivações, mas a minha política para ver questão política ali, não para ver suma advogado, muitos advogados, porque hoje eu trabalhei com os seus pais, eu fiquei até 5 horas, dia 24, e daí amanhã eu vou levar, para acabar falando com um prazo, de onde é que requerimento de 24 horas passa, o doutor Albino, bom, eu falei, não levar para nós, e tem base de porta, porque eu vim para olhar. Não vim para onde possível, muito, mas eu falo, não deixa, se é por vir tirar a olhar, não é romper. Então, para amanhã cedo, não vai, amigo do doutor Albino, não dá a entrar mesmo, disseram 8 horas e 30 e tal minutos, nós estávamos na Secretaria do Supremo Tribunal para entrar aquele documento. A mais, e questões que o doutor Otávio não insiste sempre para ir frisar, se o Supremo vem falar com uma coligação entregar ser candidatura fora de prazo, e tem uma coisa muito importante ali, que princípio de tudo, nem se for jurista do processo, é esse princípio. Direito público, o cada papel que ele lei cá fala. Onde olhar no artigo 4 do Código do Procedimento Administrativo e 8 da Constituição da República. Tribunal. E fixa editar e falar prazo de entregar candidaturas e até dia 25 de setembro. Se ele tem que cometer outro prazo de coligação ou partido coligados, então para entregar candidaturas fora daquele prazo que é para dia 25 e tem o curva de editar. E cada um é para interpretar nessa cabeça como não, fim de entregar candidatura de coligação e diga cá. Só nessa cabeça, é só perceber. Que ela tem uma expressamente acreditar no partido que vai uma coligação até prazo tal, ou dia 18 ou dia 15, para entregar tudo de coligação. Mas é que nós estamos marcando aquele prazo dia 25, que é que espírito de norma, ou que é que espírito de norma de artigo 131. Para entender dos prazos, prazo de entrega ou apresentação de candidaturas e tem prazo de apreciação, que exatamente que é começar depois do fim do prazo de entrega das candidaturas. Onde está a dúvida?